Olá, boa noite, eu sou Heitor Silva, este é o programa Conhecimento de Assuntos Relevantes. Aqui estamos para mais um belo programa com duas autoridades significativas. O Dr. Jeová Paubel, né? Pastor, psicanalista, uma fera, especialista em teoria psicanalítica, o homem é de primeira categoria. Tudo bem com você? Heitor, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Pelo convite, estar aqui com vocês é um privilégio e estar do lado do meu amigo também, professor Elan. Elan Couto também é pastor, mas ele é professor de história, de sociologia, filosofia, antropologia, etc. Acabou as logias todas e está com ele. Certo? Né? Mas é um querido, é um homem inteligente. São duas pessoas de grande importância para a nossa instituição, para o trabalho que nós fazemos há muito tempo, né, Jeová? Nós três aqui já fizemos muitos programas em outros momentos, programas de televisão, evidente, vocês entenderam isso aí. Por favor, né? Por favor. Nós três fizemos muitos programas inteligentes e muito bons, diga-se de passagem. De televisão. De televisão. Por favor. Mesmo que determinados outros programas não sejam bons para os que o fazem, mas não é o nosso caso, tanto do ponto de vista ideológico, como do ponto de vista pessoal e particularmente individual. Vamos lá. Nosso programa de hoje, Elan e Jeová, é surgimento das ideologias. Ideologias. É uma coisa curiosa, porque se fala muito hoje em ideologia, né? Estão falando muito em ideologia. E essa coisa não é muito nova, não. Já tem um certo tempo, ela remete a algumas ideias anteriores até a Revolução Francesa e por aí. E hoje está muito por aí. É a minha ideologia. Então tá, vamos lá. O que é ideologia, segundo os seus altos conhecimentos, Elan? Ideologia, ela vem da lógica de você ter um porquê de fazer o que faz. Vamos tentar resumir as coisas, que vai ficar mais fácil para todo mundo entender. A etimologia da palavra é outra. Mas a lógica da aplicabilidade é você ter algo para você lutar, defender, pensar e ir, né? Continuar fazendo o que está fazendo. Porque sem ideologia, se você não tiver algo para você se firmar... Se agarrar, né? Por isso que o cristão ele não é ideológico. Não. Já puxando pro lado da cristandade. Porque não envolvemos como se fosse uma bandeira. Não temos uma bandeira. Nós temos um rei e somos comandados por ele. Não por uma ideologia. Temos um credo, diríamos assim, mas não por uma ideologia. É uma definição quase impossível, definir mesmo, né? Alguma coisa interessante que se aplica a isso é a questão da racionalização. Todas as pessoas racionalizam em cima daquilo que elas querem para justificar a si mesmo. O que é racionalização? Senão um pensamento juntando elementos da minha mente, do meu conhecimento, para justificar aquilo que eu estou pensando, eu estou fazendo. Isso é racionalização. Então a ideologia, de certa forma, está nesse mesmo caminho. O cara que tem uma ideologia acredita naquilo como sendo uma verdade, né? Uma verdade absoluta, um axioma, diríamos assim. Que axioma é uma verdade que não precisa ser explicada. Então, é como axioma. Bem, é uma definição, digamos, não etimológica, porque a definição etimológica foge até daquilo que se pratica. Quando eu digo se pratica, fiquem atentos. Não estamos falando que nós praticamos, tá? Esse se aí é partícula apassivadora, né? É só para aliviar. Partícula apassivadora não é reflexiva. Ou seja, nós não participamos disso. Mas é uma espécie de alguma coisa para aliviar a consciência da pessoa. O criador do termo, Destin Tracy, em francês é traçai. Esse aí tem um pouco de alemão no meio. Destin Tracy. Existe o dust, que é um carro, né? Mas só que o dust a tradução é poeira. Isso aí não é poeira, né? Tá? Destin Tracy, filósofo francês. Tá? Um filósofo francês. Ele foi o criador do termo. Mas será que ele foi criador do termo mesmo ou tem alguma conversa fiada aí? Você está no meio do período iluminista, né? Quantos pensadores iluministas tem naquela época? Quantas ideologias eles defendiam? Você pegar, por exemplo, o racionalismo, o empirismo, John Locke, você vai ter depois o Hume, você vai ter o Francis Bacon, você vai ter o Diderot, você vai ter o Voltaire, você vai ter todos aqueles iluministas famosos que a gente conhece, né? E fala depois Isaac Newton e companhia. Se a gente for analisar friamente, todos eles defendiam uma causa. Mas foi um período muito rico, não foi?
foi rico, mas um apontamento específico para a mente humana. Mente humana, eu sei disso. Vamos colocar Adam Smith, a riqueza se dá pela terra. E se entra isso na minha cabeça, que a terra é a fonte da riqueza, e se eu sou um nobre, ou eu sou um burguês, que estava uma classe crescente demais, ou seja... Em ascensão ali. Vamos imaginar, o nobre produz algo agrícola, o burguês pega e vende. Ou seja, a terra está produzindo riqueza. Aí ele gera a ideia da liberdade econômica, né? A liberdade do Estado, a não interferência do Estado na economia. Ou seja, eu posso escolher, segundo John Locke, o Estado que eu quero, e o governante que eu quero. Ou seja, eu estou vendendo uma ideia e, ao mesmo tempo, justificando a ideia que o outro tem. E isso é muito legal. É que entra um pouquinho da racionalização aí. Completamente. Eu tenho que simplesmente definir o porquê que ele pensa como pensa. Por que ele está pensando desse jeito? Que ideologia que ele segue? Que ideia é essa? Aí começaram a nomear as coisas, né, João? Até a questão da Revolução Francesa, que aconteceu ali no final do século XVIII, não é isso? Isso. 1789 até 1899, não é? A Revolução Francesa é fruto de ideologias, não é? Sem dúvida. Liberté, égalité, fraternité. Exatamente. Liberdade. Pois é. Ela foi eficiente, digamos, não com objetivo imediato, porque as pessoas, quando fazem as coisas, estão pensando em objetivos, resultados imediatos, todos em qualquer área, certo? Aí alguns alcançam, outros progridem, outros morrem degolados, inauguram. 18 mil pessoas. Hein? 18 mil pessoas. 18 mil pessoas morreram ali de idiotas, né? Mas lá na frente a Revolução Francesa gera lucros significativos para a história. A Revolução Francesa ela dá um pontapé histórico na lógica do Estado absolutista e da igreja, né? Da ideologia, igreja como detentora do poder do e dos costumes ela e da chutou cultura. os dois. Exato. A questão da monarquia, né? Mudou tudo. A questão da igreja, né? E mudou a economia da França e isso acabou influenciando toda a Europa depois. Influenciou o mundo todo. Foi uma luz. Haiti, por exemplo, a independência é baseada nisso. Veja bem, a independência dos Estados Unidos... Exatamente. É fruto da Revolução Francesa, de modo... meio fruto. Ela acontece um pouquinho antes da Revolução Francesa. Mas das ideias, dos ideais. As ideias são iguais. São iguais. Mas só que, por exemplo, se a gente for analisar a história, a Revolução Francesa acontece alguns anos depois da Revolução Americana. A Revolução Americana, como prática, influencia os franceses. Agora, as ideias... porque eles viram que deu certo. Exatamente. Viram que deu certo. Possível. É possível. Exatamente. Então, esse período da história foi um período muito rico de maneira de pensar e muita coragem também. Porque muita gente morreu quando achava que ia viver soberano, ia ser um soberano, reis, rainhas, etc. Né? Teve uma rainha lá na França que alguém reclamou com ela que o povo não tinha pão. Ah, não tem pão? Como um brioche. Toma pão, jogava pão velho. Como um brioche, não tem pão, como um brioche. Onde for para a cabeça dela? Guilhotina. Na guilhotina, certo? Então, é um conjunto de ideias, ou uma idealização sobre algo. Né? Essa é a ideia, em princípio, uma definição sobre ideologia. Mas essas ideias se tornam verdades, pelo menos, ou absolutas, pelo menos para as pessoas que as praticam ou as adotam. Fica sendo a bandeira que pode levá-los à vida ou à morte. E, na maioria das vezes, leva à morte. Né? E a gente observa que esses pensamentos, esses pensadores, né? Eles acreditavam nisso, mas com o passar do tempo, muitos deles foram desmentidos, né? Porque algum tipo de ideologia dava certo, outros não dava certo, não é? Mas estimulava as pessoas a pensarem, não é? A desenvolverem um outro tipo de pensamento. E isso causava uma reação social muito grande. Pois é, inclusive o seguinte, quando se fala em ideologia, na esteira da sua palavra, a sua ideia, vem um ponto aqui. Visão crítica da ideologia, ou seja, uma ilusão criada para manter a aparente legitimidade de um sistema de dominação. Certo? Esse tipo de ideologia, por exemplo, foi usada pelo marxismo-leninismo.
Ou seja, isso aí foi para justificar. Qual a ideia? Né? Vamos botar tudo, o trabalhador é dono de tudo, vamos produzir, papapá, 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 mas esqueceram que essas ideias foram colocadas na cabeça dos bobos por líderes que haveriam de se tornar os senhores deles e ditatoriais. Então, o período de ditadura do marxismo-leninismo foi de uma violência absoluta, foi e é, ainda hoje, de uma violência absoluta. Mas ele foi idealizado em cima da questão de acabar com a burguesia e o povo vai se locupletar. Francis Fukuyama, ele é um historiador, ele falava que no final da Guerra Fria havia o fim da história. Porque a história ela é movida pelo problema. Se eu não tenho inimigo, eu não tenho história acontecendo. Isso no final no final da década de 80. Aí ele diz, olha, acabou a história. Não tem mais agora eu contra eles. Não tem mais o capitalismo contra o comunismo. O comunismo acabou. Então, aí se você olha, passando um pouco adiante, você vai ver em 2001, quando acontece a queda da Torre Gêmeas. Você vai ter um novo inimigo no mundo, que é o terrorismo. Então, isso tudo são ideias implantadas e difundidas do eu contra eles. Só que quando a gente olha para as ideologias sendo aplicadas, muitas pessoas, aquelas que têm um discurso, uma oratória, uma retórica mais bem estipulada, mais bem elaborada, ela vence o debate. Vence, porque emplacam, é um discurso. Isso acontece hoje na política no Brasil. Exatamente. Eu grito mais alto e eu levo o debate. Não vou, sem que eu não estou com posicionamento político de relação a ninguém, não, nem no Brasil, não é nem fora do Brasil. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos agora foi a mesma coisa. A eleição do Trump leva muito disso. Gritou o que ele quer, ganhou. Sim. Eu até sou torcedor dele, porque se não ser torcedor é pior. Eu sou até torcedor dele, não é a plateia que está rindo. E foi uma disputa visivelmente ideológica. Ideológica, claro que foi. Não é? Só que a ideologia de um lado suplantou a do outro. É do outro. Porque a do outro lado é socialista. Mas é a prática. Eu não sei se temos tempo para poder ainda começar nesse tema. Vai. Mas é a prática que às vezes não condiz com a ideia defendida. Não. É aí que mora a questão. Mas a gente não está falando de um campo político específico. Não. Estamos falando de ideologia como um todo. Num todo. Qualquer área política. Qualquer área política e não política. Filosófica, tudo, teológica. Tudo. Se você não tiver embasamento prático, por exemplo, eu não vou muito nas ideias se não tiver praticidade delas. Eu tenho que confiar em alguma coisa que é prática, é possível. Mas uma quantidade muito grande de pessoas esperam. Então a defesa... Você vai comer picanha. A visão e da ideologia, principalmente a função dela, é plantar uma ideia possível. Possível. Mas possível. Eu não garanto. É só, eu não garanto. Você pode comer companhia, que você tem que criar uma picanha, de que você roube o boi. E levou. Esse discurso levou. Levou. Mas isso é assim, sempre foi assim. E é assim. Bom, em todos os tempos, aí para fechar esse módulo aqui, em todos os tempos a ideologia foi praticada, né? Sim, mas não com esse nome, talvez, né? Não precisa, né? Não é com esse nome. Uma coisa é você teorizar e dizer, olha, o pensamento dele que ele defende chama ideologia. Outra coisa é você ter o pensamento anterior. Dá rótulo. É um rótulo. Eu teorizar algo e ser o primeiro a teorizar, pô, bacana. Mas isso já existia. Senão eu não teorizava. A ideologia, por exemplo, anterior a isso, vamos colocar assim, lembra dos reis europeus, principalmente do sul da Europa, que faziam briga contra os mouros? Inclusive Dom Sebastião, que gerou aquela lenda do sebastianismo. Ou seja, ele lutava por um ideal. Sim. Mesmo ideal religioso, mas era um ideal. Era ideal. Que ele acreditava. E plantou isso na cabeça de muita gente. Exato. E o pessoal vai na esteira, né? Vai porque as pessoas vão mais na esteira de um belo discurso, da convincência do discurso, do arranjo das palavras e, sobretudo, quando ela propõe alguma coisa boa para elas. Possível de acontecer até, mas que não é exatamente aquilo que quem está falando está pretendendo. Um exemplo disso foi Hitler. Não é? Isso aí fala muito. Não é? O discurso dele era maravilhoso, né? Para a nação da Alemanha. E levou milhões de pessoas. Ressaltar o
idealismo, patriotismo, somos melhores que todo mundo e... A pureza de raça. Deu no que deu. Deu no que deu. Ok, paramos por aqui, voltamos já já, não fuja, toma um cafezinho, uma água, vá ao banheiro se for necessário, daqui a pouquinho nós voltamos já já, ok? O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, voltamos com conhecimentos de assuntos relevantes, falando sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre ideologia. Que coisa bonitinha, né? A visão clássica, Elan, você que é o homem que capitaneia a coisa aqui, né? Só vai batendo da cintura para baixo. Você que está capitaneando a coisa. Visão clássica segundo Dustin Tracy. Elan, era o melhor em relação à Revolução Francesa que viria, tá? Não estava acontecendo. Mas ele disse que era melhor meio de promover as mudanças necessárias na sociedade. Ele estava certo? Não. Ele pode até ter uma ideologia boa, ele vai mudar a sociedade, mas se a gente for colocar, isso é uma coisa que a gente precisa parar para poder analisar um pouco. A Revolução Francesa, ela trouxe muito mais malefícios que benefícios. O quê? Mas o homem começou a pensar nele. O egoísmo do homem... Exacerbou. Não, ele foi legitimado. Palavra até esquisita de falar. Legitimou. Mas essa é a verdade. Torna legítimo. É legítimo. Torna legal. No dia de hoje, usar legitimidade, você usa pro lado progressista. Progressista. Assim. Mas essa é a palavra ideal. Um humanismo exacerbado. Né? Exacerbado. Exacerbado. O homem... teve pensador, mas não foi Voltaire, não foi não sei quem. Nós não sabemos quem falou essa palavra. Mas alguém falou essa expressão. Só seremos livres quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Oh, meu Deus! Vamos parar para pensar, fria e calculista. Isso é o máximo de crueldade e de estupidez. Não pensa. Olha só, eu defendo liberdade. Mas eu falo para matar o rei e matar o padre. Ué, que liberdade é essa? Eu defendo um ideal que não necessariamente seja liberdade. Eu levanto essa bandeira, jogo para todo mundo ouvir. Se você for olhar, por exemplo, no Haiti, né, surfando na onda depois da época do Napoleão Bonaparte, que é fruto. Se você vê o Haiti hoje, é o país mais pobre da América. Por quê? Miserável. Porque o povo local, não que o povo não pudesse fazer nada disso. Só que a maneira que foi feita, ele arrumou briga com todo mundo da América Central. Ninguém que fazia nenhum conluio econômico, nada. Por quê? Eles foram um processo de dependência de um grupo pobre. Na Europa, a mesma coisa. Vamos fazer a Revolução Francesa. Ótimo, liberté, égalité, fraternité. Como é que eu sou fraterno ao meu irmão que pensa diferente de mim? Matando ele na guilhotina. Porque ele não pode pensar diferente de mim. Então, essa onda histórica de pegar nos livros de história e colocar a Bastilha... que maravilha! Casa do opressor. A Bastilha não tinha ninguém lá dentro. Tinha um ou dois, mais ou menos, não tinha importância nenhuma lá. Mas quebrou o símbolo. Ideologia tem símbolo. Eu vi uma propaganda esses dias, acho que foi ontem. Posso falar que eu descrevi a propaganda. A propaganda parecia uma garrafa branca. Com uma listra no meio assim, uma listra meio onda branca e o formato só da garrafa. Todo mundo sabe que é Coca-Cola. Pronto. Plantaram a imagem. Preciso mostrar que é Coca-Cola? Não, plantaram a imagem. Exatamente. Então eu posso plantar ideias, eu posso plantar ideais e eu posso depois estudar como esses ideais são feitos. Ou seja, ideologia. A Revolução Francesa estava em cima de ideologia. Total. Absoluta. Mas eu vou tirar o rei e vou continuar a mesma coisa. A mesma coisa, não mudou nada. Mas participou o povo. Então, revolução tem que participar o povo. Participou o povo sabia? Dirigido. O povo sabia? Não sabia nada. São os culotes sabiam o que estava fazendo? O povo que entrou na patota, digamos assim, estava mais por vingança, por outros motivos pessoais. Fome. E quem assume o poder? Os burgueses. Os outros mais pobres que estavam com pau e pedra não resolveram nada. Nada. Continuaram pagando imposto do mesmo A burguesia continuou mandando. Só mudou quem mandava. Agora vamos exagerar um pouquinho nela. Onde é que isso foi diferente? Não foi diferente. No mundo contemporâneo é diferente?
Não, é o poder pelo poder. É o poder pelo poder. Ideologia é isso, poder pelo poder. Alguém disse há muito tempo atrás que vocês sempre terão os pobres com vocês. Exato. Sempre, Então, sempre. sempre E haverá deu uma alguém orientação até que não esquenta a cabeça com eles não, porque vocês vão sempre encontrar esses camaradas pelo caminho. Pare e me escute aqui um pouquinho. Certo? Sempre vai ter alguém mandando. Quase todo dia eu encontro com um monte alguém obedecendo. pedindo alguma coisa. Não é? Na verdade, é só mudança de poder, né? É só. É só. Trazendo para o nosso tempo, deu. Isso não começou agora. Isso começou lá em Roma. Roma. Dê pão e dê circo para esse povo. Vamos Pão matar e circo. cristão. Vamos matar cristão. Vamos matar pessoas que são contrárias à nossa ideia. É uma festa. Vamos matar escravo. É uma pão e festa. circo. Eu faço isso hoje. Faz, então, Ou seja, eu sou continuam eleito fazendo isso. em nome do fim da pobreza. Mas eu não faço nada pelos pobres. Se eu não tiver os pobres, eu não tenho quem vote em mim. Isso não é colocar o pobre numa situação de pobreza intelectual. Nada disso. Mas se eu digo, como Joseph Goebbels, lá, do ministro da propaganda de Hitler, se eu digo uma mentira 100 vezes, Vira verdade. ponto. Vira verdade. Eles sabiam fazer isso. Tem um político contemporâneo, possivelmente que vocês até conheçam, eu nem sei se lembram dele, que dizia o seguinte: a mentira, ela voa, a verdade engatinha. Não, engraçado que ele é um sábio, né? Pelo menos, segundo boa parte da maioria, né, a grande maioria do povo daquela nação, né, que ainda existe mal e porcamente. Né? Vamos lá. O Terence era um antimonarquista. Mas, na verdade, ser ou não ser antimonarquista não tinha muita diferença, não. Porque Ele era nobre. era nobre. E o que o nobre era? Ele era de família real. Mas é. Parente do rei. Mas será que ele mandava alguma coisa? Aí essa parte Essa eu não pergunta, pesquisei. essa eu não tenho. Essa parte eu não pesquisei. Não. Mas será que ele tinha algum poder? Ou ele era da casta mais baixa da nobreza e estava chateadinho com os outros O nobres? senhor está reclamando porque eu não estava na Eu não sei, bocada. eu não posso afirmar. Estou fazendo apenas um pensamento que aí... o Mas nosso essa público pode ir lá ideia, pesquisar. Elan, a relação entre as ideologias e o materialismo, vamos lá. Isso aí é perfeito, né? Qual materialismo que você está dizendo? Pode ser o dialético, pode ser o materialismo. Se você quiser, qualquer um vai ser diferente. O materialismo ligado ao capitalismo? Capitalismo. Oh, isso aí é problema. Não é problema não. Vamos tocar um pouco nesse autor. Ele é importantíssimo para a história. Não quer dizer que concordamos ou que eu concorde com ele. Muito pelo contrário, eu acho que ele trouxe muito mais malefícios que benefícios. Falar que você vai produzir uma classe baseada numa performance do Estado e não do seu trabalhador é meio esquisito, não? Muito. É meio estranho. Se você fala da meritocracia, muitos hoje em dia ficam brabo quando toca nesse assunto, mas a meritocracia nada mais é do que você ter aquilo que você merece. É o ideal. Merecemos alguma coisa? Depende. Dentro do ponto de vista espiritual, não. Não. Do ponto de vista físico, sim. Sim. Questão da competência, né? Exato. Agora, se eu crio uma constituição onde todo mundo é igual, que não é o socialismo, Não é. vamos esquecer desse socialismo ser igual. A versão de Então, Karl tem Marx- iguais diferentes, né? Exato. Tem iguais diferentes. A versão de Marx tinha que ter. Ele fala de uma revolução, né, socialista, ele trata do materialismo, aquela coisa toda. Ele diz que precisa ter uma sociedade totalmente materialista na figura do capitalismo para que se implante o socialismo. Depois que a sociedade tiver aprendido como lida nesse sistema, aí que entraria o comunismo. Só que comunismo nunca foi viável. Ele cita dois tipos de comunismo, o Marx, que é o pós-cristão, ali logo depois de Cristo, é o comunismo cristão, né, primitivo, e o comunismo da época do homem da caverna, onde que catava, coletava e distribuía. Fora isso, o próprio Marx Não encontrou outro. não encontrou em nenhum outro lugar. Só que ele previa, ele teorizava. E aí tem um livro dele de 1819, se eu não me engano, o Manifesto Anticomunista. Ah, tá. Ele, 19, eu não lembro exatamente isso, 48. Ele diz o seguinte, última linha, proletários de todo mundo univos. A gente tem que parar e tentar entender o que isso significa. O que é o proletário? É o funcionário da fábrica. Da fábrica. Ele não está falando de proletário agricultor em Cuba. Não. Ele está falando de proletário De indústria. agricultor lá na China, Não. lá na Rússia. Todos os países agrícolas. Que depois, mais tarde, seriam
socialistas. Ele fala de proletários. Vamos tomar a fábrica de alguém. De alguém. E esse homem, que muitos defendem, cada um faz o que quiser com a sua intelectualidade, ninguém aqui está mandando... Um preguiçoso, nunca trabalhou, tá um porco... Ninguém está falando, para de acreditar nele. Não, você acredita o que você quiser. Acreditar no mendigo da esquina acreditar como nele okay. e Papai Noel é a mesma coisa. Beleza. Mas, se você for olhar, ele nunca trabalhou. Nunca trabalhou na vida. O pai dele era um meio aristocrata, casou com uma mulher rica, viveu as custas dela, viveu as custas do Engels, do, que era um do francês, amigo dele. Morreu sem trabalhar. Nunca fez nada na vida. E as filhas morreram, se mataram. Se mataram. E um homem morreu de doença porque questão insalubre. Então, ou seja, acreditar morreu miseravelmente. Tipo, mas isso aconteceu porque o capitalismo é opressor. Essa é a ideia que se tem quando alguém fala isso com um ideólogo, defensor da ideologia marxista. Mas esses defensores da ideologia marxista é porque esperam que esse socialismo lhes seja favorável. Em primeiro lugar, não necessitando de trabalhar mais para ninguém. Esse na lógica de ideologia, pastor, seria no comunismo. Seria dividido igual. Seria o Thomas Moros, na utopia. Mas eu estou falando que o socialismo hoje, quem pensa nisso está equivocado. Totalmente. Totalmente. Vai lá para a China, vai lá para... Todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo. Tá? Vai lá viver naquele comunismo de lá. Quando o governante, né, ele tem que deixar o seu país forçosamente, né? E buscar asilo político, dificilmente ele vai para um país socialista, ele vai para um país capitalista. Sim. Na verdade, ele mesmo não acredita naquilo. Lógico que ele é doido. Claro que ele é doido. Ele é maluco, né? Ok, já paramos com esse bloco. Voltamos já, descansa um pouquinho, toma um café, voltem já. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, voltamos com o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Este programa que já está há 5 anos no ar. Começou lá pela RBTV em São Paulo e agora está na Agathos Play aqui no Rio de Janeiro, mas para todo mundo que alcance pelo nosso app. Enfim, podemos ir até Marte. Quando o Elon Musk chegar em Marte, nós estamos chegando lá também com a nossa programação. E eu também vou lá para a inauguração das instalações Masquiana. Boa viagem. Não sei se você retorna, mas boa viagem. Não, mas isso é outra coisa. Eu de lá eu saio para outro planeta, bem melhor, né, etc. É tudo uma questão de oportunidade. Eu não posso perder a oportunidade. Mas foi bom conhecê-lo aqui na Terra. Né? Exatamente. Prazer é meu, todo meu. Vamos lá. A relação entre a ideologia e o positivismo de Augusto Conte. Começa com você. Augusto Conte, ele teorizou o Lei dos 3 estados, né, o positivismo, né, seria estado teológico, metafísico e positivo. A fase teológica, para ele, a humanidade explicava tudo a partir da crença, do credo, do divino. Aí você podia abranger. É óbvio que ele estava fazendo um recorte histórico mais medieval. Lógico. Depois ele passa para a fase metafísica, que é a fase do iluminismo, que é tudo teorizado, mas não se sabe exatamente como é que vai ser a prática. Agora, no século XIX, o mundo já estava totalmente evoluído cientificamente. Agora, você não precisa mais de Deus, nem precisa mais das ideologias, ou da metafísica, no caso, né? Então, você vai simplesmente implantar um sistema onde que a ciência é detentora de todo o saber, o que vai abrir mão para a ideia do cientificismo. Toda pergunta, a ciência sabe responder. E isso vai cair por terra no início do século XX com a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, se o mundo evoluiu tanto a ponto de saber de tudo cientificamente falando... Por quê, né? Porque a guerra aconteceu, porque matou muita gente. Usou o avião para matar pessoas, usou o submarino, que é tecnológico, para matar pessoas, usou metralhadora, que é tecnológica... Então, ou seja, a ciência já começou a perder... Ela evoluiu, né? Em vez do outro ser humano evoluir, involuiu, né? Exato. Então, ou seja, o positivismo ele vem tirando da mão do credo e da filosofia explicações e implantando na ciência. Se a gente for analisar, uma base ateísta, ela vai nascer na parte moderna com o empirismo. Ou seja, eu só sei aquilo que eu consigo provar. Tato, olfato, visão, paladar e audição. Os sentidos.
Isso limita a própria ciência. Exato. Se eu não consigo, então não existe. Entende? É empírico. E a ciência, ela trabalha dentro dessa lógica. É óbvio que você vai encontrar um médico outro dizendo, a gente não tem como explicar o que aconteceu, é um milagre. Mas isso, biologicamente, não é... Não é verdade. Para ele, não é verdade. Para ele, não é verdade. Ele não tem nem como colocar isso no papel. Milagre curou a pessoa. Não. Então, E não vai colocar, tá? E se a gente fazer um paralelo agora, a história é muito cíclica, né? Ela acontece. Ela vai e volta. Vai rodando. Se a gente colocar, por exemplo, na era do Covid, a era do Covid, por exemplo, o cientificismo voltou com cota total. Se você dissesse, olha, a vacina não tem tempo suficiente para prová-la. Ninguém acreditou. Você é negacionista. É negacionista. Agora, no Brasil, por exemplo, todo mundo tem que vacinar. Vamos tacar a AstraZeneca nas pessoas. Eu estou falando isso porque você pode procurar no jornal, revista, que quiser. E tudo onde você quiser que você vai encontrar essas informações. Já não se fabrica mais a AstraZeneca no Brasil. O nome da vacina, né? O formato da vacina. Então, quer dizer o quê? Todo aquele que não concordava com a ideologia implantada tanto pela Organização Mundial da Saúde, ou por um médico ligado a uma entidade de comunicação, você era taxado de negacionista. E o que seria negacionista? Não acreditar na ciência. Só que a ciência, ela deve ser questionada. Ela precisa ser questionada. Porque a ciência não é uma deusa, né? Exato. Ela não é uma deusa. Se não questiona a ciência, você vai entrar no patamar de uma crença. A ciência não é um deus. E mesmo assim as pessoas, elas são tendenciosas. A minha família, só um segundo agora. Eu tive uma irmã, só uma irmã. Ela casou com um rapaz que eu achava um herói. Ele era motorista de caminhão, tinha um caminhão. Para eu, pobre da roça, aquilo ali era o máximo, né? O namorado da minha irmã, o noivo da minha irmã, o esposo da minha irmã é motorista de caminhão, tem até um caminhão. Aquilo ali era uma honra enorme para mim. Mas tudo ele dizia, a ciência não explica. Um analfabeto, uma besta quadrada, mas sempre dizia, não, a ciência não comprova. Falava de Deus com ele, Deus dizia, a ciência não prova isso. Que porcaria de ciência é essa que infelicita o camarada? Né? Isso existe ainda hoje. Tem pessoas que creem em qualquer coisa que diga-se que é científica, mas não é capaz de acreditar em alguma coisa que mais do que é óbvio, que é o terreno da fé. Mas não estou falando aqui de religião, estou dizendo que é. Sim, mas não tem como sair fora da metafísica. Né? Não tem. A metafísica, explica tudo. Não explica tudo. Os cientistas trabalham quantas horas, os grandes cientistas nos grandes laboratórios estão tentando explicar tudo. E eles conseguem explicar tudo? Não conseguem. Descobrem muita coisa, certo? Mas muitas coisas que os cientistas descobriram e executam hoje, se fosse há 50 anos passados, seriam considerados crimes. E eles executam hoje e são muito bem-vindos. Ganham prêmios Nobel de ciências, seriam crimes. Aquela minha teoria, que é uma teoria que eu vou dizer, eu tenho um assunto, um ensaio científico / especulativo sobre clonagem humana e sua relação com a escatologia. Isso foi publicado numa revista brasileira, que é a revista Tempo Contemporânea, fica lá no Paraná, e foi publicada na Science, nos Estados Unidos, agora, em inglês. Está jogada aí para o mundo. Vou levar soco, pancada, pisada, chute para todo lado, não tem problema. Mas eu estou usando um raciocínio científico e bíblico. Por que eu considero ensaio e especulativo? Porque para a ciência, a Bíblia é especulação, crendice, etc. John Stott tem um pequeno livro, né? um opúsculo, e o título do livro é Crer é também pensar. As pessoas entendem que a fé, sendo fé, ela não tem nada a ver com ciência. Tem tudo. Tudo que é uma verdade, toda verdade científica, que deve ser crida como tal, não é? Suporta as coisas da fé. Exatamente. Né? Não é? E as coisas da fé perfeitas se enquadram Alguém disse que não existe nenhuma incompatibilidade entre uma verdade e outra. Né? Você conhece o camarada, não conhece? Não existe, sabia? Você conhece, sabe? Você conhece. Né? Não existe incompatibilidade em uma verdade e outra verdade. O autor dessa frase
sou eu. Se é uma verdade científica, Não tem há jeito. de ser também uma verdade bíblica. Bíblica. E é. Não é? Senão, uma das duas é falsa. Quando Deus falou que os filhos de Abraão seriam como as estrelas do céu, né? E hoje se pode contar as estrelas do céu a olho nu, na época, né? Dava 1000 e poucas estrelas, né? Mas depois que inventaram o telescópio... Você conta muito mais, né? Não, Deus sempre está com a razão. Sempre está com a razão. É claro que há verdades que serão depois comprovadas mais tarde. Pela ciência, quantas coisas, por exemplo, a neurociência está provando hoje, o que a Bíblia já diz há muito tempo. Né? Bom, Marx e a ideologia de dominação da classe dominante. Ele dizia isso, dominação da classe dominante. Marx era um trapo, né, da história. Ele para mim era um traste da história. Né? Ele não tinha nada, não contribuiu com nada, ele contribuiu com ideias. Do ponto de vista cultural, histórico, até alucinações, diríamos. Alucinações idealistas, porque nada daquilo funciona. Mas tem gente que idolatra suas ideias e gente que tenta implantá-las no mundo. Que idiotice é essa, Elan? Difícil responder isso, né? Mas não é para responder, é só para ruminar. Ele diz que existe uma luta de classes, né? Ele cria uma luta de classes na mente dele. E ele vai lá, a luta de classe lá do passado, né, de pós-comunal, né? Sociedades primitivas, depois você vai ter a feudal, você vai ter as outros modelos, né, que ele vai analisando, até chegar na luta de classe. Quem inventa isso é ele. Ele cria um inimigo. Aí que entra a grande questão. Como é que eu domino alguém? Criando inimigos. Eu vou dominar, porque a fragilidade de alguém nesse campo vai acontecer exatamente no momento que eu vou falar assim, não, eu estou aqui. Eu tenho a solução para você. Você é inimigo do patrão, mas eu resolvo. Como é que ele resolve? Gerando o chamado de luta do proletariado, onde o proletariado dominaria as fábricas, dominaria os meios de produção, os modos de produção. E nesse momento, o que vai acontecer? Ele vai dizer, olha, você tem a responsabilidade de tomar as fábricas dos seus patrões, porque eles não te valorizam. É direito seu receber isso. É exatamente o que o Estado brasileiro tem já há um bom tempo, que vem lá de Vargas, né? Principalmente não é de Vargas, ele não inventou isso. Mas assim, antes dele já existia, mas ele colocou isso com uma mais maestria, para dizer assim. Ele é o pai dos pobres. Pai dos pobres. Então, ou seja, o Estado tem a função de me alimentar. Então, ou seja, eu tenho que abaixar a cabeça. Vai lá nos Estados Unidos e diz isso lá. Eu sou um proletário e eu tenho uma ditadura do proletariado. Ele está falando que vai ter alguém que vai mandar em todo mundo. Eu só vou tirar de quem é dono. Se ele é dono de uma fábrica, eu tiro da mão dele e coloco a mão no Estado. Isso vai lembrar muito outros grupos autoritários. Lembra do Feixe, ou do Fácio italiano? Tudo pelo Estado, nada fora do Estado? Nada fora. Vamos colocar paralelo. Mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Tudo bem. Não é a mesma coisa em palavras. Tudo bem. Mas na prática falar. Eu não vou falar que você que gosta do comunismo, você é um defensor do Fácio. Até porque isso quem escuta são todos aqueles que discordam do comunismo. Todo mundo que discorda do comunismo é chamado, né, daquele nome que a gente não gosta de falar. E você pode perceber. Por quê? Porque há uma ideia defendida como uma religião e existe um Deus que é o próprio umbigo. O socialismo nada mais é do que um Deus na própria barriga. Elan, eu acho que o socialismo hoje no mundo tem crescido mais do que o evangelho. Mas sem dúvida. Tá? E é mais forte do que uma religião. É lindinho. Lindinho. É bonitinho. Só não é funcional. Sabe, coloca um lacinho, e coloca fita. Um vestidinho bonitinho. Aí você fala assim, nossa, que criancinha bonita. Ruge, Aí quando ela abre a boca é um demônio. Eu estava vendo pela televisão, salvo engano pelo YouTube, né? No canal do YouTube, uma reunião de um determinado partido aqui do Brasil, em que uma mulher vociferava, dizendo abertamente, com toda a veemência, que a classe média é o câncer. Eu ouvi também.
Então... E é uma filósofa. Famosíssima. Famosíssima. Eu me lembrei de uma palavra da ex-primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, que é a mulher de ferro, a dama de ferro. A dama de ferro, ela Dama de falando, ferro. se você destruir a classe que produz, o país está fadado ao fracasso, à miséria. Eu fico pensando como pessoas que se consideram tão inteligentes, algumas até se consideram intelectuais. E tem um monte de pessoas que vão atrás achando que elas são mesmas. Não é? Que é o caso dessa filósofa. E tem um tipo de pensamento tão retrógrado. Você assistiu, eu assisti, ele também assistiu. Nós vimos isso aí. Aquela mulher tinha ódio nas palavras, sabe? Ódio. Tinha ódio nas palavras. Sim. Porque eu odeio aquele que produz. É. Quanto menos você produz, mais você depende do Estado. Mais dependendo do Estado, significa que você mais é escravo, servo do Estado. O Estado é seu pai. Não tem dúvida. Vamos dar uma olhadinha nos países, antes de fazer o último bloco, os países socialistas comunistas. Eu sou de direita, não tem dúvida, quem quiser me acusar disso, não tem problema. Eu sou membro de um partido de direita, certo? Eu não sou militante de rua, que eu não sou bom. Estou trabalhando cuidando da minha vida, daquilo que Deus colocou nas minhas mãos, mas eu sou um cara de direita. E tem um detalhezinho também, sou um cara direito. Que é, ser de direita é uma coisa, ser direita é outra coisa. Né? Mas, dá uma olhadinha nos países do mundo. Há liberdade, progresso e desenvolvimento para a sociedade humana na União Soviética? Não há, é o Estado. Há progresso, desenvolvimento, liberdade, independência, crescimento pessoal na China comunista? Não há. Ditadura. Coreia do Norte é um negócio maravilhoso, né? Você pega no mapa à noite, por exemplo, a península da Coreia está acesa aí embaixo, é a Coreia do Sul, está acesa, é um luzeiro. Dá uma olhada no lado de cima, você vê o que tem de lá. Não tem um risco, não tem um palito de fósforo aceso. É um apagão. Um apagão, uma miséria desgraçada. Lá está o socialismo comunista que muitos dos nossos conhecidos, amigos, até vizinhos, e desgraçadamente alguns parentes, acham que é solução, certo? Mas não é. Vamos ver, Cuba, a medicina em Cuba é uma beleza. É. Os médicos que vieram de Cuba para cá, quantos não voltaram? Não quiseram voltar. Por quê? Lá é tão bom. Vieram para o programa Mais Médico aqui, sumiram, casaram com alguém aqui, arrumaram o jeito, não voltaram de jeito nenhum. Lá. Engraçado, lá não é um paraíso? Vai ver Cuba. Vai lá ver a cidade como é que é. Diz que eu não fui em Cuba, mas tem um amigo... Mas foi em bar, né? Não foi em Cuba, mas foi só em bar, né? Ele vai lá em Cuba quase todos os anos, né? Para um trabalho evangélico, né? Trabalho evangélico, né? E ele fala assim, Jeová, você vê os carros de Cuba lá. Década de 50. Os carros caindo nos pedaços. Da década de 50. Como pode as pessoas afirmarem que aquilo ali é um modelo para a sociedade? Aquilo é uma decadência. E aquela mulher, eu detesto, tenho horror da classe média. Né? Eu fiquei, como é que uma pessoa chega àquele ridículo de se expressar assim? Aquele dinheiro para ela é classe média, compra livros dela. Ela vive da classe média? Exatamente. Olha lá, terminamos esse bloco, voltamos já para concluir. Muito obrigado, mas não fujam, temos mais coisas boas para considerar ainda. Vamos lá. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, conhecimentos de assuntos relevantes voltou agora com o último bloco de a que serve a ideologia, sobre a ideologia. Né? Entre as coisas que consideramos aqui hoje, Jeová e Elan, nós sabemos que chegamos à conclusão que a ideologia presta um serviço a alguém. Né? Na verdade, não presta um serviço para a sociedade, nem para, digamos assim, para o futuro das pessoas. Presta serviço a uma ideia. É uma ideologia, vem de uma ideia que impõe na cabeça das pessoas alguma coisa. Né?
essa questão de colocar na cabeça das pessoas alguma coisa é um crime que é cometido no mundo há muito tempo. Foi assim na Inquisição, foi assim em tudo. Foi assim, Hitler com a sua ideologia fabulosa, né? Linda, maravilhosa, etc., que levou para o inferno e tudo mais. Então é muito fácil. Então, a que serve a ideologia? Eu tenho uma frase aqui. Serviria para manter a aparente veracidade de um discurso falso, com a finalidade de manter uma estrutura de dominação. O que você achou dessa frase? Como é que eu domino alguém se eu não convencê-lo que eu estou falando a verdade? Ah, Não tem jeito. não tem. Eu tenho que convencer que eu matando judeu vai livrar a grande nação e vai devolvê-la ao lugar que ela merece estar. Foi assim que Hitler fez o que fez. Isso é importante, se merece. Exatamente. Isso é o direito de vocês. É em nome de uma revolução contra os Estados Unidos, eu transformo o meu país num país precário. Só que depois eu falo que a culpa não é do que eu fiz. É culpa do país que fez sanção a ela. Eu sempre vou ter um culpado. A culpa nada mais é do que transferir uma responsabilidade para alguém. Gente, se você está errado, admite estar errado e ponto. Isso não vai acontecer nunca, porque isso fere o ego. Mas aí que ao ferir o ego, você não está ferindo só o ego. Está ferindo toda uma nação, todo um povo, todo um aglomerado de pessoas. Mas o ego centraliza no homem que se dane os outros, que se dane até o próximo. Não existe isso para ele. Vamos jogar para o outro lado, senão vamos falar que a gente está falando só mal de socialismo. O capitalismo é o modelo ideal. Não é ideal. Claro que não é. Sei lá, banal a gente achar que é. E até meio infantil. No entanto, no capitalismo me permite, pelo menos, buscar pelas minhas próprias forças chegar a algum lugar. Independente da cor, independente da idade, do sexo, da posição social. E quantos alcançam? E muitos alcançam. É fácil. Não é fácil para ninguém. Nada é fácil. Aliás, daqui vem fácil, vai embora fácil. E vir de graça também não existe. Num pseudo-socialismo. Vamos lá, vamos pensar. Eu vou dar $30 mais ou menos, como o governo de Cuba dá para o seu cidadão por mês. Tipo 2 ovos, 1 quilo de carne. Mas quem está pagando isso? Vou fabricar papel moeda? Entende? Eu vou culpar alguém daquilo que eu estou fazendo. A nossa economia está cada vez pior. Não, a culpa é do outro. É do outro. E eu vou vendendo esse peixe num grande feirão de peixes, longe do mar, e o pessoal, todo mundo acredita que o mar está ali. E aquele peixe foi tirado tem algumas horas da praia. Só que eu estou a 300 quilômetros da praia. E o pessoal acredita, porque é bem vendido. É bem vendido. E interessa, é conveniente. Você lembra do Ídolos do Mercado, de Francis Bacon? Uhum. Ele falava que você era impedido de chegar à verdade porque você estava ouvindo muito barulho. O mercado tem muito barulho, então você não chega à verdade. Uhum. Você é um ídolo que te anestesia. O tempo todo. Você fica ali, parado. Ideologia, se você analisar, é como analisar basicamente esse sistema. Vamos colocar o Gramsci, por exemplo. Grande Gramsci. Maravilhoso. Gramsci, Gramsci. É o italiano. Ele fala, para com esse negócio de querer fazer uma revolução à mão armada. Não vai funcionar. E tá certo. Começa a fazer pinga-gotas. Então eu entro no cinema, eu entro na música, eu desço até o chão, eu subo até o teto, eu escrevo livros e coloco um montão de coisa banal lá, eu começo a transformar a possibilidade de uma intelectualidade cada vez mais avançada numa banalidade. Então, ou seja, eu transformo a mentalidade e eu consigo dominar. Você vê que, por exemplo, algumas redes sociais, ela domina o sujeito, a ponto da pessoa não conseguir ter relacionamento com outros antes de você fazer alguma coisa na rede social. Isso são pinga-gotas. Na política atualmente, vou citar claramente, na política brasileira, tá? Estou com 78 anos de idade, alguém quiser me prender e colocar na cadeia, não vai demorar muito tempo para uma solução final. Estou brincando aqui, né? Mas eu tenho liberdade de falar isso. Os políticos aí, eu já vi até políticos bem graduados dizendo, temos que construir uma narrativa. Sim. A narrativa, a construção da narrativa, o que é? Do que não gerar uma mentira, digamos, com uma película de doce, bem confeitada. As narrativas são exatamente as verdades absolutas, cruéis, horríveis, desnecessárias, com um confeito,
né? Bem confeitado, um verniz, verniz, etc. Bonitinho e que parece muito bom. Nós vivemos hoje num mundo de narrativas. Mas será que é o Brasil só? Não é, não. A Europa vive dentro das narrativas até o pescoço. Aí quando você chega no Reino Unido, você vai encontrar hoje um país onde a maior parte das prefeituras não está nas mãos de ingleses. Não vou citar o nome agora, porque não é conveniente. Está nas mãos de uma outra raça cuja tradição histórica e religiosa e filosófica não tem nada a ver. Os prefeitos, todos da Grande Londres, são todos eles de determinada raça. Então, será que eu estou com a xenofobia aqui? Não, não estou, não. Estou dizendo que adulterado completamente o rumo da cultura judaica. O que acontece hoje com a França? A mesma coisa. A França hoje não pode ser definida como um país europeu, de tradição europeia. Não é mais. A miséria na França, a miséria em Paris, assusta as comunidades brasileiras. E essa realidade que está vivendo hoje já foi predita há uma década atrás. Sim. Não é? A vida em comunidade, quando a gente fala comunidade, é favela, tá? Você que está nos ouvindo aí lá da Lua, por exemplo, não sabe não, mas comunidade é favela. A vida nas favelas brasileiras está sendo muito melhor do que a vida em Paris. Paris está um lixo. Vai ver quem governa lá, quem manda lá. Que povo está transformando aqui no Quando mundo. nós falamos na ideologia, que é o tema, né, do assunto relevante de hoje, a gente precisa pensar acerca desses pensadores, qual é a real motivação dessas ideias, daquilo que eles propõem. Né? Eles tinham motivação para isso. Tinha uma motivação. Todos têm. Né? O ser humano, ele quer dominar. Né? E às vezes quer dominar a qualquer custo, a qualquer preço. Mas a consequência. Sim, né? Mas esse antropocentrismo, né? E esse desejo de poder, de dominação, é que tem que levar a sociedade Isso, na verdade, a uma miséria, né? foi o início de todo o problema do mundo. Um cidadão angelical, dos mais graduados, enfeitado, bonito para danar, mais competente da categoria, chegou num ponto, pô, não dá, eu mereço mais. Eu quero ser igual a esse camarada. O nome dele é Luiz Fer. Anos de luz. Havia uma motivação perversa no coração dele. Existia. Não é? Mas toda a motivação que contraria um princípio lógico, humanitário, civilizado, é perversa. Concorda comigo? Sim. Concorda comigo? Sim. Que bom. Podemos encerrar o programa. Muito obrigado por ter assistido, obrigado a vocês por participarem desse programa. Próxima terça-feira estaremos aqui neste mesmo bate-horário, quer dizer, nesse mesmo horário, né? Eu sou meio velho, lembrei do bate-móvel. Nesse mesmo bate-horário, quer dizer, mesmo horário, com o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Deus abençoe você, seja feliz, obrigado pela sua audiência. Até lá!